Você se sente travada na sua fé? Você ora, serve, lê a Bíblia, mas por dentro ainda carrega as mesmas inseguranças, a mesma raiva e a mesma amargura de anos atrás? Olá, mulherada preciosa, sejam muito bem-vindas ao Escrita Real e a mais uma nova jornada por aqui. E eu já quero começar sendo bastante sincera. É impossível ser espiritualmente madura e emocionalmente imatura. E é exatamente sobre isso que falaremos nesta série, baseada no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, de Peter Scazzero. Acredito que essa seja a pronúncia. Este livro é um divisor de águas, porque nos força a encarar uma verdade desconfortável. A espiritualidade cristã, sem a integração com a saúde emocional, pode ser mortal. E neste primeiro capítulo, reconhecendo a ponta do iceberg da espiritualidade, o autor já nos choca com uma história real que mostra o altíssimo preço de viver uma fé de faz de conta. Então fique comigo, porque a verdade que Peter e a Jerry, sua esposa, descobriram pode ser a chave para a sua liberdade, e você precisa entender o que está nos 90% submerso do seu iceberg. Então é hora de parar de viver uma fé de faz de conta. Então, para que possam entender, compreender melhor a comparação, a analogia com o iceberg, até na capa tem o desenho, a ilustração, é usada por Peter para ilustrar a diferença entre a nossa vida cristã visível e a vida interior oculta que realmente nos define. Então o sentido é basicamente este: os 10% visível, tá? Que é a água, então aqui tem um iceberg, como vocês podem ver, tem a ponta, né? Então a ponta são os 10% visível, representa o que os outros veem e o que fazemos para parecer bons cristãos. Por exemplo, frequentar a igreja, orar, ler a Bíblia, servir. Então são as mudanças superficiais. E os outros 90% submerso, tá? A base representa a maior parte de quem somos, mas que está ainda intocada por Deus, tá? Então isso inclui as nossas feridas emocionais, a imaturidade, a raiva reprimida, os medos não resolvidos, os padrões de pecado, o nosso passado. Então, dentre outras coisas, lembrando, está submerso, tá? Então, dito isso, iremos adentrar com mais detalhes sobre o primeiro capítulo. Peter era um pastor com um currículo impecável. Estudou, serviu, plantou igreja, alguém que você olha e pensa, que exemplo de cristão. Mas por dentro, ele e a esposa estavam exaustos e presos a uma vida de mentiras piedosas. E então o livro começa basicamente com uma história real, um acontecimento na vida deles. Farei um breve resumo. Tudo vem à tona após a visita de um casal de amigos, pastores, que estavam empolgados para fazer uma visita a eles, à igreja deles. Então Peter, que já estava exausto, em vez de ser honesto, ele mente convidando o casal para almoçar. Por que ele mente? Porque ele estava preocupado com a opinião alheia, o que o amigo pastor fosse pensar se ele os dispensasse.
Será que eles continuariam gostando dele? Ele e Jerry, sua esposa, se sentam à mesa, então começam a interagir, o casal conversam e vai acontecendo. E o que Peter e Jerry fazem? Fingem ouvir. Então Peter se sente culpado por estar com fome, mas não consegue interromper para manter aquela imagem polida de um bom anfitrião cristão. Então sua esposa lança vários olhares para ele e finalmente, quando se percebem sozinhos durante uma pausa, e desabafa dizendo que não acreditava que Peter estava fazendo aquilo, recebendo aquelas pessoas, que ele não tinha tempo para ela nem para as crianças. Então Peter apenas abaixa a cabeça, fingindo humildade, mas o conflito emocional é imediatamente interrompido quando o casal de amigos retornam. Então a tensão entre eles só aumenta. Então o casal continua a falar e tudo mais, e Jerry tenta desesperadamente criar um alerta nesse meio tempo. Então, o que ela faz? Ela sente falta da filha deles. Faz tempo que eu não ouço a nossa filha. E a filha deles tinha apenas 3 anos de idade. E nisso, Peter se convence, né? Dizendo que, com certeza vai estar tudo bem. E essa é a parte mais terrível. O desejo de manter a aparência de bom cristão era tão forte que cegou os dois para sua responsabilidade básica, que é o cuidado com a família. Então, finalmente, Jerry toma a iniciativa, levanta frenética, procurando a filha deles e tudo mais, e fala que não consegue encontrá-la. E nesse instante, que é o momento que o horror real invade completamente o ambiente, eles correm para o quintal e vê um impensável. A filha estava no meio da piscina, mal se mantendo na ponta dos pés, com a água quase na boca. Se ela tivesse vacilado um pouquinho, os dois teriam enterrado a própria filha. E o que ele nos ensina com toda essa história, com toda clareza, que a imaturidade emocional quase mata. Peter percebeu que o problema era ele. Ele estava focado nos 10% visível da sua vida, que era pregar, servir, ser gentil, mas o 90% submerso, a mentira, a vaidade, o medo de desagradar, a raiva reprimida e a incapacidade de ser honesto fez com que ele e Jerry fossem negligentes com o que era mais importante. Ele estava preso a um nível imaturo, onde fingir era mais seguro do que a honestidade e a fragilidade. E é aí que ele nos traz a verdade que nos libertará. E então, depois da crise com a filha, Peter passou anos tentando de tudo no ministério. Ele tentou mais estudo bíblico, mais oração, mais adoração, mais serviço aos pobres. Então ele tentou todas as abordagens de discipulado que conhecia. Mas no fundo, ele sabia, assim como muitas de nós, que algo ainda estava faltando. E a verdade é que a fé que ele vivia era como um curativo, uma ferida profunda. Ela apenas adicionava mais uma camada protetora, permitindo que ele se sentisse espiritualmente bem, mesmo que seu mundo interior estivesse em desordem. E com isso ele faz uma comparação com os conhecidos desertores da igreja, dizendo que essas pessoas eram a prova viva disso. São pessoas que amam Jesus, mas se frustraram. Elas eram sinceras, mas lutavam tanto quanto qualquer outra pessoa com os mesmos problemas,
de casamento, insegurança, esforço por aprovação e sentimentos de fracasso, onde perceberam os mesmos padrões de conflito emocional dentro e fora da igreja. Então, o que estava errado? Então, ele percebeu duas coisas terríveis delas. Primeiro, que a espiritualidade dessas pessoas, os desertores da igreja, não produzia profunda mudança de vida. Elas pareciam maduras na Bíblia, mas a vida relacional continuava um caos. E segundo, muitas se tornavam inativas, permanecendo na igreja por costume, mas o profundo desconforto na alma as atormentava sem saber o que fazer com ele. E nisso o autor conclui que a maioria dos modelos de discipulado ignoram o fato de que somos marcados pela nossa família de origem. Nossas feridas, nossos padrões de como lidar com a raiva, com a solidão, por exemplo, tudo isso veio da nossa casa e nós tentamos cobrir com a fé. Então Peter, ele acreditava que Cristo quebra qualquer maldição, mas a crise o ensinou que ele precisava voltar e compreender o que eram aquelas coisas antigas para que elas pudessem de fato passar. E é aqui que chegamos a uma verdade radical que transformou a vida de Peter e que pode transformar a sua. A saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. É impossível ser espiritualmente maduro sendo emocionalmente imaturo. Se ignorarmos nosso componente emocional, o medo, a tristeza, a raiva, por exemplo, não estamos honrando o fato de que Deus nos criou como seres completos, à sua imagem. Ao fugirmos desses maus sentimentos, perdemos o convite de Deus para nos encontrar justamente neles. Igual Paulo fala, que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, pois o poder de Cristo é demonstrado plenamente através das nossas limitações. Então, dito isso, Peter só parou quando sua esposa, Jerry, numa tentativa de amor desesperado, deu o ultimato. Eu seria mais feliz solteira do que casada com você. Sua liderança não está valendo nada. Essa foi a dor que o obrigou a ir além da superfície. Então, mulherada, a dor que você sente hoje, essa insatisfação, esse sentimento de que falta algo, Peter Escazero diz, essas paredes com as quais você colide são, na verdade, um presente de Deus. Ele está te arrastando, mesmo que aos chutes e aos gritos, para olhar para aquilo que está intocado nos 90% submersos do seu iceberg. Então, mulherada, se você se identificou com a frustração de Peter ou com a dor da sua esposa, Jerry, saiba que essa jornada é um convite de Deus. Você não foi chamada para carregar um jugo de incômodo. Peter sentia que a vida cristã era exaustiva, mas Jesus nos fez uma promessa radical em Mateus 11, versículo 30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, um jugo feito sob medida, que se encaixa perfeitamente em quem você é. A exaustão e o peso vem quando tentamos carregar um fardo que não é nosso, o da performance e o da imagem perfeita. E Peter nos garante, se fizermos o trabalho árduo, porque não é fácil, de integrar a saúde emocional com a espiritualidade, a nossa vida se tornará verdadeiramente bela. Iremos produzir os frutos que vêm do Espírito, descritas
pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a promessa de uma vida transformada de dentro para fora. A grande mensagem é que, se ignorarmos os 90% submersos, o nosso 10% visível será instável e até perigoso, como a história da filha deles na piscina demonstrou. Apenas a espiritualidade emocionalmente saudável atinge e transforma a parte que está debaixo da superfície. Então, a dor, a frustração, o desejo de desistir, tudo isso é um presente de Deus para te mover para um novo caminho. Então não ignore mais o que está no seu coração. Eu quero que você saia deste vídeo com mais do que conhecimento, saia com um passo prático. Faça uma pausa. Releia em atitude de oração a lista dos frutos do Espírito. Seja sincera, pergunte a si mesma em que grau esses frutos são uma realidade prática em minha vida hoje, principalmente nos meus relacionamentos mais íntimos, em casa ou no trabalho, ou seja, onde for. Peça coragem, ore. Senhor, dá-me coragem para ser honesta e permita que o Espírito Santo invada o que está sob a superfície do meu iceberg, para que Jesus seja formado em mim. O crescimento, mulherada, começa quando paramos de negar a verdade. Então, mulherada, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que o Escrita Real, ele é um canal voltado para mulheres cristãs, mas não deixa também de agregar na vida daquelas que não são. E se essa mensagem trouxe luz à sua alma, não aguarde para você. Compartilhe este vídeo com aquela amiga que você sabe que está lutando para ser a cristã perfeita. Não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal e também nos acompanhar nesta série baseada neste livro incrível. E não deixe de adquirir o seu exemplar, o e-book Sussurros de Amizade e Amor. O link vai estar aqui na descrição deste vídeo. E não se esqueça que você precisa nomear o seu problema para que a cura comece. Um beijo grande, te espero no próximo episódio desta jornada de cura e maturidade.